Olá, vamos falar um pouco sobre inspeções de segurança. Inspeção que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o time de segurança do trabalho faz em campo. Ok, então vamos lá. Por que o profissional de segurança vai em campo inspecionar? Ele vai ver o quê? A conformidade de procedimentos, cumprimento das regras de ouro da empresa, ele vai ver as diretrizes, a aderência do cumprimento das diretrizes do seu sistema de gestão integrada, o cumprimento de legislações, leis, normas, E ele também vai ver, sentir, fazer um termômetro, sentir como que está o cumprimento, de tudo isso voltado à cultura de segurança da empresa, se a gente está evoluindo ou não com relação à nossa cultura de segurança. Mas vamos um pouco mais para a prática. Quando esse profissional chega no campo, exemplo, este desenho aqui, ó. O técnico de segurança chegou numa área agrícola, viu um colaborador limpando um equipamento e ele já identificou, está sem um gancho de limpeza, está sem o calço no pneu, está sem alguns EPIs. Nesse momento ele é recebido no ambiente de trabalho, querendo ou não, com N pedras na mão. Mas por que, Zé Geraldo, que ele é recebido com N pedras na mão? É cheio das piadinhas, já viu? Quando o profissional chega, se for num ambiente que tem rádio comunicador, começa a piadinha lá. Chegou o disco voador, foi embora o disco voador. Chegou o disco voador, parece que a gente está tendo o programa do Chaves, Mas eu vou te explicar por quê. Exemplo, as nossas regras de ouro. A maioria das empresas hoje conta com essas regras de ouro. Apesar que tem empresas que já estão mudando o seu nome para diretrizes de ouro, porque regras, a pessoa já tende a se assustar muito quando se diz que é uma regra de ouro. Mas nesse procedimento, o que foi identificado esse desvio? Além de desvio de procedimento, também identificou-se o quê? Que o trabalhador quebrou-se alguma regra de ouro. Automaticamente, esse profissional de segurança, o técnico no caso, vai entrar em contato, exemplo, essa imagem simula, ele chamando QAP, o supervisor da área, e vai falar, talvez na ânsia do calor, que o negócio está uma bagunça, que o procedimento não está sendo cumprido, ou ele liga, manda um WhatsApp, ou vai pessoalmente atrás da liderança. Sabe o que vai sobrar para esse trabalhador? Uma sanção disciplinar. Pode ser até uma advertência por escrito, ou dependendo no caso, se tiver mais de 3, até no caso de uma demissão. E esse trabalhador, de repente, está concorrendo a uma vaga, ele está pleiteando mudar, exemplo, se fosse um soldador, ou um mecânico para mecânico 2, para mecânico 3, ou concorrendo a uma vaga de liderança. E as empresas travam esse processo neste momento. Parabéns! Por mais que o colaborador teve a culpa dele, entre aspas, dentro do processo, porque ele não cumpriu os procedimentos e a regra já estabelecida e definida, mas você teve muita participação nesse momento para a infelicidade dele não conseguir crescer profissionalmente na empresa e ficar retido por mais uma temporada, mais um ano. Então, automaticamente, o que vai acontecer? As pessoas tendem a bloquear a sua chegada nos ambientes. Então, você não vai ser feliz e garganta abaixo, você não vai empurrar nada. Então, a gente tem que ficar atento e procurar desenvolver algumas metodologias que nos ajude, O que eu desenvolvi há um tempo atrás, não sei se já existia, mas eu criei uma prática um tempo atrás que eu costumo chamar de quê? Inspeção à cega ou inspeção cega. Consiste em quê? Consiste em não fazer uma vista grossa, mas consiste em fazer de que forma? Você vai para frente de trabalho, indiferente de ser um processo agrícola, um processo industrial, indiferente do seu CNAE, do seu ramo de atuação. Você vai para a área com a liderança, um supervisor, um coordenador, um líder, indiferente de quem seja. Mas você vai sem o quê? Você não leva prancheta, você não vai com o celular no bolso, você não leva caderno de anotação. Você o quê? Guarda um pouco do seu feedback negativo. Não adianta fazer com que a pessoa se sinta um mosquito do cocô do cavalo devido a desvios, porque naquele momento você vai largar de ensinar e ter um pouco de humildade para aprender sobre o processo dele. Então dê muitos feedbacks positivos, de coisas boas que você foi enxergando. Nesse momento você vai aplicar como nunca a empatia. Você vai se sentir no lugar da liderança. O que acontece nesse momento? Você chegando sem o telefone, sem papel, sem caneta, sem as armas do seu trabalho, as pessoas vão te receber sem pedras na mão, principalmente a própria liderança, porque vão enxergar nesse momento que, espera aí, eles sabem que aquele dia você não vai gerar relatório nenhum negativando a operação dele ou o processo dele. Então a probabilidade dele tomar um puxão
do supervisor, do gerente, do diretor da empresa não vai existir, porque você está criando um elo com ele naquele dia. Observação, a gente não pode usar o desvio para atuar como se fosse uma observação comportamental. Vou fazer um vídeo qualquer hora dessa falando sobre observação comportamental, porque senão ela perde a eficiência e o foco desse programa maravilhoso. Então você vai realmente desatado, sem pedras na mão, você vai sem ferramentas, você está indo para fazer o quê? Uma troca de experiência, uma conexão. Aquele dia que é um dia X, um dia D na sua agenda, você vai o quê? Vai para campo fazer uma conexão com a liderança, uma conexão com a coordenação, com o supervisor, com os trabalhadores de campo. Então, naquele dia, você vai aprender um pouco do processo dele, vai aprender bastante e você vai fazer com que ele inspecione de forma autorretrato. O que significa? Você vai ensinar ele a enxergar através dos seus olhos as dificuldades. Olha, tá vendo? Aquele ponto ali é muito perigoso, além da gente estar descumprindo o procedimento, poderia causar uma lesão, mas vai lá e observe, ensine ele a enxergar através dos seus olhos. E como ele vai te passar toda a expertise da atividade dele, como ele está desarmado nesse momento, porque ele sabe que a sua visita é amistosa, tudo muito automático, então os desvios vão acontecendo naturalmente, porque as pessoas não vão precisar esconder por causa da sua visita. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Você vai descobrir quais são as dores da operação, e a operação, no caso a liderança, vai descobrir qual é a dor da segurança do trabalho. Se nós, no diagnóstico nosso, não descobrirmos qual é a dor do nosso paciente, que remédio que a gente vai dar? Aí vem a pergunta, você conhece as dores da sua operação? Você conhece as dificuldades da sua operação? Talvez não, por quê? Fala a verdade, até hoje já houve conexão entre você e a liderança? Você chegar num processo, questionar a ausência de um procedimento, questionar o descumprimento de uma regra, questionar o uso de um equipamento simplesmente de forma rápida, toma lá da cá, você não está fazendo conexão com ninguém. Se você não faz conexão, você não consegue chegar no interior das pessoas. E lembra, garganta abaixo não vai chegar em lugar nenhum. Então qual que é a dica de hoje? Inspeção a cega. Não é vista grossa, é simplesmente um dia da semana ou quinzenal que você tira para quê? Para você sentir de verdade as dores do seu cliente e seu cliente conhecer quais são as suas dores. Este é o caminho mais fácil. Trabalhar junto com a operação para que realmente tudo se torne mais fácil. Até porque, depois de uma sabatina dessa, de uma inspeção às cegas, onde você ganhou elo, onde você construiu conexões, confiança, a probabilidade da pessoa aceitar quando você for em campo e notificar algum ponto vai ser bem maior, porque ela conheceu um pouco mais de você, além desse rótulo que as pessoas trazem, né? Que o profissional veio para ferrar a gente, coisa que não é verdade. Ok? Abraço e até mais.